ética cristã, as marcas do cristão verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Meus amados, diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Nós temos na palavra de Deus algo muito importante, né? Algo muito importante, que é a ética cristã. Ética são os parâmetros, os padrões, os princípios, né? As regras de um povo, de uma comunidade. É a chamada moral da comunidade. Nós sabemos que nós estamos, amados, vivendo uma época pós-moderna, que é a época contemporânea. Nós vivemos em um mundo que Paulo disse que nos últimos dias os homens seriam o quê? Amantes de si mesmos, que mais somos. Tem 3 pilares fundamentais que caracterizam essa época em que nós estamos vivendo, a época da pós-modernidade, a época onde o ser humano ele tem se alienado da palavra de Deus, tem se achado autossuficiente em relação àquilo que é sagrado e tem colocado o seu próprio eu em primeiro lugar. A primeira característica que nós vemos nessa época é o relativismo. Relativismo, ele diz que nenhuma verdade é absoluta. Isso inclui Deus e a Bíblia, né? Ele anula a visão absoluta de Deus. Nós vivemos em uma época em que o relativismo ele tem dominado a vida das pessoas. As pessoas elas acham que são donas da verdade e elas não querem tirar para si o conteúdo que está na palavra de Deus. Elas querem relativizar aquilo que a Bíblia diz que é absoluto. Quando a Bíblia diz Deus falando que eu sou o Senhor e a minha glória eu não vou dar a outro, ela está falando simplesmente que Deus não se deixa escarnecer e que todo aquele que se levantar contra Deus e contra a sua palavra automaticamente vai receber a punição pelo seu erro. Nós observamos isso, nós observamos a humanidade na época em que nós vivemos se levantando contra Deus, afrontando a Deus, o relativismo moral, aquilo que está atacando a família, aquilo que está destruindo os casamentos, aquilo que está denegrindo a moral da família, é o que está no coração daquela pessoa que não se curva à absoluta divindade da palavra de Deus, né? Eles querem colocar aquilo que eles acham, é o achismo falado, né? Querem colocar a sua visão dentro da Bíblia e vão só enxertando, só colocando, só ali. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela manifesta quem é Deus, qual é a vontade de Deus, como Deus age, como Deus requer do homem a atitude certa. Então o relativismo, ele quer dizer que Deus falhou, que a Bíblia ela é falha e errante, mas na verdade, meus amados irmãos, Deus tem o controle de tudo nas suas mãos, na palma das suas mãos. Quando a história mostra que toda a história, desde Adão e Eva até Jesus, ela vai como um funil, ela vai afinando até chegar em Jesus, até que ele veio.
E o diabo fez tudo para impedir o sacrifício de Cristo. Ele fez tudo para querer impedir a ação da salvação. Então, o relativismo, nós temos que ter cuidado e relativizar tudo, e não acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. A segunda coisa que faz parte dessa geração que nós vivemos é a privatização, por que não dizer também a privatização dos valores que estão na palavra do Senhor. E o que significa essa privatização? Significa eu dizer, eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Não cabe a opinião de ninguém sobre a minha verdade. As pessoas, elas criam para si a sua própria verdade. Elas criam para si as suas próprias regras. É como os fariseus na época de Jesus. Eles tinham Torá, eles tinham a verdade, mas o que eles fizeram? Para satisfazer o seu próprio ego, eles colocaram muitas regras diante da Torá de Deus, da palavra de Deus, da lei de Moisés, principalmente a lei moral, a lei espiritual, e muitas regras eles tinham. Para você ter uma ideia, na época de Jesus, quando os discípulos eles foram comer sem lavar as mãos, sabe o que aconteceu? Os fariseus ficaram escandalizados, mas os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Ou seja, a verdade que eles estavam querendo dizer é que eles iam contaminar o coração pelo fato de não lavar as mãos ao comer. Meus amados irmãos, então a verdade, ela não parte de nós. A verdade, ela tem que estar em nós. A verdade não é nós que somos dono dela. A verdade, ela tem que dominar a nossa vida. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podemos cair no fracasso, no engano de colocar a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, o nosso próprio eu, acima da vontade de Deus, privatizando então. Porque tem um ditado que até diz que a mentira falada muitas vezes acaba se tornando verdade. Nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque a verdade ela não falha. A verdade, quem é a verdade? É Cristo. Cristo é a verdade. Ele mesmo disse lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não podemos privatizar. Não, eu sou dono da minha verdade. Aqui eu já vi até crentes mesmo falando, não, o pastor não tem nada a ver com a minha vida, o dirigente não tem nada a ver com a minha vida, eu mando na minha vida. Realmente, nós somos donos da nossa vida, mas não podemos nos esquecer também que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 2, versículos 20, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele tem que viver em nós, ele tem que dominar. Ele disse, essa vida eu tenho através da fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ei, a verdade, ela é a palavra de Deus, ela tem que ter domínio sobre as nossas vidas. A terceira coisa que está dominando essa geração é o secularismo. Isso aí é algo que tem travado muitas vidas espirituais. O secularismo é o que visa separar a vida cristã da vida secular. Está entendendo? As pessoas querem viver uma vida mais alheia, né? Alheia à perfeita, agradável vontade de Deus. O que significa isso? Que na igreja eu tenho a minha vida religiosa. Não, aqui na igreja eu adoro. Aqui na igreja eu dou meu dízimo, aqui na igreja eu prego, aqui na igreja eu oro, né? Mas quando saiu daqui para fora, aí é minha vida secular, aí lá é diferente, lá eu faço tudo que eu quero. Aí na igreja eu adoro a Deus e eu louvo a Deus, mas lá no mundo eu me prostituo, eu adultero, eu roubo, eu minto, eu engano meu pai, eu engano a minha mãe, eu engano a minha esposa, engano meu marido, eu faço do jeito que eu quero, eu engano as autoridades. Então isso aí ele está secularizando a sua vida espiritual. Ei, Jesus, ele tem que habitar na nossa vida 24 horas por dia. Deus não veio salvar o povo pela metade. Não, eu só quero a tua alma, né? O evangelho que só salva a alma e deixa o corpo para ser o canal
para levar ao inferno é uma salvação iníqua, é uma salvação mentirosa, é uma salvação que não condiz com a verdade. A salvação, ela envolve a santificação também. O que é santificação? Separação. Separação de quê? Do pecado, separação daquilo que contamina, separação daquilo que entristece o Espírito de Deus. E lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz: o mesmo Deus da paz nos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vida do Senhor. O que está acontecendo? Nós estamos vendo no meio evangélico, no meio do povo de Deus, descaradamente pessoas do adultério e pregando a palavra de Deus. Nós observamos nas mídias, nas redes sociais, pessoas que estão com máscara dentro do Evangelho, não é? Ganhando muitas vezes o Evangelho. É como diz a palavra, mercadejando a palavra de Deus. Então, estão fazendo a obra de Deus, dizem fazendo a obra de Deus, e ao mesmo tempo numa vida de pecado, numa vida desregrada. E ele diz: então, a minha vida é assim. Hoje em dia nós vivemos uma época em que a dureza do coração, ela está se alastrando para muitas pessoas. E Jesus disse, olha, que naqueles últimos dias, a fé do mundo, a fé, ela poderia se extinguir, né? Ela poderia se extinguir se Deus não abreviasse o dia. Mas nós temos que estar firmados na verdade. Aquilo que você e eu somos na igreja, nós temos que ser lá na nossa casa também. Aquilo que nós somos aqui na igreja, quando pegamos o pão da Santa Ceia e ingerimos, nós não podemos levar lá para fora e ali contaminar o nosso corpo. Tem que santificar espírito, alma e corpo. O espírito adora, não é? Quantas pessoas adoram tanta coisa, adoram o dinheiro, adoram o ídolo do futebol, adoram até um líder evangélico, adoram tantas coisas, mas não adoram a Deus, não é? Então aquilo que nós somos aqui, nós temos que ser lá fora também, temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque Jesus está voltando, e Ele não vai buscar uma igreja secularizada, uma igreja que às vezes é e noutra hora não é mais. O que nós temos que fazer? Estar firmado na verdade que é Cristo, né? O apóstolo Paulo disse: provai-vos a vós mesmo, para saber se realmente estáis firmado na verdade. É um autopoliciamento que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para nós mesmos, porque tem pessoas que é muito fácil apontar o outro e caçar defeito dos outros, mas o meio mais importante para saber se nós estamos firmes em Cristo é como nós olhamos para nós mesmos, fazemos um autopoliciamento para ver se realmente estamos firmados na verdade que é Cristo. Quantos podem dizer amém? A ética cristã, ela é o pilar da vida cristã, né? É os princípios que regem a nossa vida. Não adianta ter um cargo, não adianta ter uma função. Lá em Romanos, a ética cristã, a prática de vida cristã, ela rege 3 leis nessa epístola. Primeiro, a lei da liberdade. Cristo nos libertou. Diz a Bíblia em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pela ética cristã, quando nós recebemos a Cristo, nós somos libertos. Mas veja bem, nós éramos escravos de quem? De Satanás. Passa-se o quê? Você continua sendo servo ou escravo, mas é como diz a palavra de Deus lá no Pentateuco, você passa a ser o escravo da orelha furada. Você sabe, já viu a história? O escravo de Israel passava 6 anos sendo escravo, mas no 7º ano ele podia sair fogo, ele podia ser livre, ele podia sair da casa do seu patrão, do seu senhor, e ele podia ser liberto. Mas ele dizia: não, eu amo meu Senhor, e eu amo a casa do meu Senhor, eu amo servir, então eu quero ficar, eu quero continuar. O que eles faziam? Furavam a orelha com uma fivela. Eles furavam a orelha e aquele servo ficava sendo chamado servo voluntário, servo da orelha furada.
Da mesma forma sou eu e você. Nós éramos escravos de Satanás, fazíamos a vontade do diabo, da carne, do mundo, do pecado. Mas nós agora somos, como diz o apóstolo Paulo, agora somos servos de Cristo, servos da justiça, como diz a palavra de Deus. Agora nós só mudamos de dono, mas continuamos sendo servo. Ei, você e eu temos um dono. Eu quero falar que Deus tinha uma visão um dia desse com o diácono Manuel, e na visão ele chegava para mim e dizia: irmão Cláudio, você tem um dono. Ei, você e eu temos um dono. E quem tem dono não faz o que quer. Quem tem dono não toma a sua própria iniciativa de vida. Quem tem dono, ele anda nas pisadas do seu Senhor. É Ele que controla a minha vida e a tua vida. Ele está no controle de tudo. Mas para isso é preciso andar no Espírito. Porque a Bíblia diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A gente muitas vezes quer viver no Espírito e andar na carne, atitude da carne. Então a liberdade, Romanos 6,14 diz: o pecado não tem mais domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas da graça. Olha que coisa abençoada, né? A liberdade que nós temos é para servir a Deus. A liberdade que nós temos não é para fazer a nossa própria vontade, não é para você fazer o seu próprio querer. Não, porque você e eu temos um dom agora. E agora nós somos livres para quê? Para adorar a Deus, para servir a Deus. Temos liberdade agora para professar que Ele nos comprou e que nós somos lavados, comprados pelo sangue de Cristo no Calvário. A liberdade não pode ser usada para dar lugar à libertinagem. Glória a Deus. Agora eu sou livre, né? Agora eu sou livre. Agora eu faço o que eu quero. Não. A liberdade, ela tem algumas regras, né? Alguns padrões, alguns parâmetros importantes que nós precisamos entender. Em Romanos 6,18 diz: mas agora liberto do pecado, pois que fostes feitos servos da justiça. Você tem que entender que agora você é servo da justiça. Que justiça é essa? A justiça que Cristo fez lá na cruz do Calvário, quando Ele fez maldição por tua causa e por minha causa. Ele não fez o querer dele, porque Ele tinha toda a glória celestial. Ele abriu mão de tudo e vai morrer na cruz. Ele vai ser pisado, chicoteado, humilhado, porque para fazer a justiça em nosso lugar. Então Ele é a nossa justiça. E essa lei da liberdade, ela nos dá também a lei do amor. A segunda lei que nós temos ali em Romanos, a lei do amor. Veja bem, o pensamento: embora eu seja livre, não devo fazer algo que escandalize meu irmão, né? Mesmo eu sendo livre, eu tenho que ter a regra do amor, o princípio do amor, o parâmetro do amor na minha vida, para eu não pecar contra meu irmão. Porque, amados, qual é a ordem que Deus dá para nós? A lei toda se resume em um versículo, em 2 versículos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Lá em Romanos capítulo 14, versículo 15, diz assim: mas se por causa de comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Se naquela época, quando algum judeu se convertia, né, e ele era fraco, algum gentio se convertia, tinha as vestes que muitas vezes eram mudana, isso e aquilo, e alguém comia, né, e se sentia ofendido, se sentia impuro. Não é que a comida em si contaminasse, mas também alguém não comia carne. Não comia carne de porco, outro tipo de carne. E quando uma pessoa que era um judeu também, ele via um outro irmão comendo carne de porco, se escandalizava. E o outro dizia: eu não quero nem saber se tu vais se escandalizar ou não com isso, eu vou comer a carne que eu quero. E acabou a conversa. Aonde está o amor, amados? Aonde está o amor no nosso coração? E muitas vezes nós usamos algo que escandaliza o nosso irmão. Escandaliza o nosso irmão, e você sabe que aquilo vai escandalizar aquela pessoa,
mas mesmo assim, se eu fizer, eu não estou nem aí, eu não quero nem saber de nada, né? Eu estou aqui com um inchaçozinho meu na minha pálpebra, e eu fui de óculos escuros lá para a reunião do ministério. E na saída eu coloquei o óculos, lá veio o irmão. E ele me deu a paz do Senhor, eu senti que ele ficou escandalizado, porque eu estava dentro da igreja e eu coloquei o óculos. Eu falei, Pai do Senhor, você acha que eu estou bonito? Ele disse, parece que está bem desconfiado. Eu falei, sabe por que eu olho abaixo, olha aqui? Ah, tá, meu irmão, eu já estava te julgando. Você está vendo, irmão, como a gente conhece, quando a gente está com um irmão mais fraco, né? Então não vamos dar lugar à carne. Se você sabe que aquela pessoa é fraca, então vamos ter amor de Deus no nosso coração, vamos suportar, porque o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 14, 22, tu tens fé, tenha para ti mesmo. Então o pensamento eu devo evitar fazer algo para não ferir o meu irmão. O que nós estamos fazendo que está ferindo a consciência do nosso irmão? Né? Porque ele é fraco. Você é forte, eu posso ser forte em muitas áreas, mas alguém ainda não tem a nossa capacidade. Será que dá para eu me abrir mão disso, para ele não ficar escandalizado? Será que eu posso fazer? Está na minha capacidade, é algo que eu posso evitar? Meu amado irmão, a graça, ela é regida pelo amor. A lei de Moisés era regida pela mão de ferro. Pecou, morreu. Mas nós não, nós temos a graça que salva, a graça que liberta, a graça que triunfa, a graça que nos faz renovado, a graça que nos dá uma nova oportunidade. A terceira lei que nós temos da ética em Romanos, a ética cristã, é a lei da espiritualidade. O versículo 14, 22 de Romanos diz, tu tens fé, tenha para ti mesmo. Então, além daquela pessoa não comer, para não escandalizar o seu irmão, essa atitude dela não tinha que afetar a sua consciência também. Ele tinha que ser capaz de ser mais espiritual do que o irmão que era novo convertido, muitas vezes, né? Do que o irmão que era novo na fé, né? Por quê? Porque aquilo ali poderia ferir aquela pessoa, mas ele também não ia ficar ofendido, não ia achar, não, realmente eu estou pecando. Então, a capacidade espiritual, nós temos que buscar ser mais espirituais a cada dia, irmão. Buscar chegar mais perto de Deus, buscar estar mais próximo da verdade, para que nós possamos ajudar os nossos irmãos. Ah, irmão, por que eu tenho que ser mais crente? Para suportar mais o teu irmão. Não é verdade? Ah, o irmão vem aqui e aqui ele ora, e aqui ele passa 1 minuto aqui, ele ora, porque ele reconhece que o altar é santo. O irmão, né, irmão? Já vi. O irmão Davi, o irmão Wagner também. Aí eu não, eu já chego aqui, do jeito que eu chego aqui, eu subo. Eu pego o microfone, eu vou pregar. A minha consciência não diz, você pecou, você transgrediu. Sabe por quê? Porque o pecado já vai estar se eu vim com ele, em pecado. Se tiver em adultério, se tiver em mentira, se tiver em falsidade, a pessoa já peca com o microfone no altar ou fora dele. Esse altar é consagrado, mas com isso aqui, material, não é o